Então, continuando com a segunda parte dessa aula, né, que é a última de estática, né, vai falar agora de fluido linearmente acelerado. Tá? Então, isso não deixa de ser estática dos fluidos. Então, um recipiente contendo um fluido, né, falar principalmente de líquido, né, ele é acelerado linearmente e todas as partículas se movem de forma idêntica. Né? Então, não tem movimento de corpo rígido. Tá? Então, essa aceleração pode ter em forma de rotação, em forma de aceleração linear. O que a gente vai ver primeiro é a parte linear, é mais ou menos o que está nessa figura aqui. Quem está mostrando essa figura? Tá? É mais ou menos isso aqui. Ó. Deixa eu tentar colocar de novo a câmera. Ok. É como se eu tivesse, né, a gente deu esse exemplo algumas aulas atrás, né? Como se eu tivesse isso aqui. Eu tenho um recipiente, um copo com água, por exemplo, um tanque de combustível de um carro, de um automóvel, alguma coisa assim, de uma aeronave, né? E aí esse recipiente ele sofre uma aceleração, né, constante numa dada direção, sendo que a gente já tinha aqui, né, a força de gravidade. Então, por exemplo, eu desenhei as flechas com mais ou menos o mesmo módulo. É como se eu impusesse uma aceleração igual à da gravidade, né? A gente vai falar uma aceleração de 1g na horizontal. Né? E aí o que vai acontecer? Né? Então, eu teria, por exemplo, um fluido que estaria inicialmente assim, né? Em repouso, né? Mas depois que eu acelerar, ele vai fazer alguma coisa, a superfície vai, a parede ela vai fazer alguma coisa assim. Né? Então, algo que inicialmente, quando eu só tinha G, né? Quando eu não tinha essa aceleração aqui, né? Ele estaria assim, né? Se eu mantiver uma aceleração constante, então enquanto essa aceleração ficar constante, eu vou ter alguma coisa assim. Ó. Eu mudei, né? A inclinação da minha na minha superfície livre. Por que isso ocorreu? Né? Então, eu estou impondo uma aceleração linear na parede do meu recipiente, a reação no fluido, né, vai ser de uma aceleração para cá. Ó. Essa aqui é a reação no fluido. Né? Certo? Seria uma espécie de força aparente. Né? A reação estaria para cá. Ó. E a gravidade é uma força de campo, né? Ela sempre vai atuar aqui para baixo. Né? E aí eu vou ter uma resultante aqui. Ó. Eu vou somar as duas aqui, soma de vetores, eu tenho uma resultante aqui. Ó. Minha aceleração resultante está nessa direção. É mais ou menos o que está mostrando aí na figura. Ó. Tá vendo? Mais ou menos isso aí. Tá? Então, vou voltar lá na transparência. Ó. Pronto. Tá? Então, eu tenho aqui um objeto, ele estava inicialmente em repouso, eu imponho uma aceleração na horizontal, aqui no caso. Né? Nesse caso aqui nem está na horizontal, né? Ela está numa outra direção, tá vendo? Está um pouco diferente do que eu tinha desenhado. Para facilitar, eu tinha posto na horizontal. Deixa eu colocar de novo a câmera aqui. Ó. Eu tinha colocado na horizontal, né? Certo? Como se fosse um automóvel, né? Num piso horizontal, né? Não estaria inclinado. E eu imponho uma aceleração constante. Tá? Não a velocidade constante, uma aceleração. Ele começa a acelerar. Então é difícil manter isso aqui, né? Por muito tempo. Porque se eu mantiver uma aceleração constante, né? Se eu mantiver ela por muito tempo, a velocidade começa a ficar muito alta. E tem um limite aí. Né? A gente não pode passar, por exemplo, da velocidade da luz. Né? A velocidade da luz é uma constante. Então, eu não posso manter eternamente essa aceleração. Né? Então, alguma coisa que, né, vai me limitar isso aí. Tá? Nesse caso aqui do livro, ó, ele colocou nessa direção aqui, tá? Uma aceleração numa dada direção, a reação no fluido está aqui, ó, pontilhado, a gente compõe os dois, isso vai me dar então uma aceleração numa dada direção, né? E o fluido vai ficar aqui, né? Uma superfície livre perpendicular a essa direção da aceleração resultante. Tá? No caso da aceleração horizontal, né? Tá aqui também, ó, né? Ele tá, eu desenho aqui mais ou menos perpendicular, né? A minha linha aqui. Né?
tem que ser perpendicular. Né? Ok, e aí, o que a gente faz então? Né? A gente sabe por estática dos fluidos, né? Pelo que a gente tinha visto, que a gente consegue, com essa aceleração, né? A gente consegue então ah, escrever o campo de pressões. Né? Então, não vou fazer de novo, a gente já fez isso aqui algumas aulas atrás. Né? A gente achou, né, que a derivada total da pressão, então vocês peguem 3, 4 aulas atrás, né, vídeo aula está lá, né? A gente provou, né, que a variação, a derivada total da pressão, né, ele vai me dar essas acelerações, né? Menos ρ a x dx, né, menos ρ a y dy, aqui no caso é um problema 2D, não tem o y, a gente não colocou, mas poderia estar aqui, só que o AY é zero nesse caso, menos ρ g mais AZ dz. Né? Mostrou essa equação. Quando a gente integrar entre dois pontos, uma derivada, né, total, né, o dp vira ΔP, o dx vira ΔX, né? Uma derivada total aqui. Né? Então, entre dois pontos arbitrários, né, imagina dois pontos qualquer, né? Então eu vou ter P2 menos P1 igual, então vai virar ΔX e vai virar ΔZ. Aí tem uma mãe aqui. É a seguinte, ó, eu posso pegar esses dois pontos arbitrários, são dois pontos qualquer, né? Quaisquer, né? Dois pontos quaisquer, né? Eu posso pegar e colocar o ponto 1 e 2 ao longo da superfície livre. Então, por exemplo, eu posso colocar o ponto 1 aqui e o 2 aqui. Por exemplo, né? E integrar ao longo da superfície livre. Por que isso é uma manha? Porque o ΔP vai dar zero, né? Ao longo da superfície livre, a pressão aqui é a pressão atmosférica e a pressão atmosférica. Né? Porque aqui o desenho está como se tivesse afundado, mas não está. É a superfície livre que mudou, né? É como nesse desenho aqui, né? Minha superfície livre passou a ser o que está em vermelho, né? Então eu pego como se fosse, né? Se eu integrar entre esse ponto aqui, por exemplo, e esse, ó, tudo isso aqui fora é pressão atmosférica, né? Então, o que acontece? Esse ΔP é zero quando eu fizer essa integração. Então vai sobrar isso aqui, ó. O ρ do fluido é o mesmo, vai ficar um AX ΔX, né? Um G mais AZ, ΔZ. Né? Quando eu pegar, né, ΔZ sobre ΔX, ó, isso me dá o tangente de θ. Né? O tangente de θ é o meu ΔZ sobre ΔX. Né? Me dá aqui, ó, ΔZ sobre ΔX. Então, me dá a tangente desse ângulo. Né? Se eu pegar, por exemplo, entre 1 e 2, eu pego, por exemplo, aqui, ó, ponto 1, ponto 2 aqui, por exemplo, para ficar mais fácil. Ó, né? Se o meu ponto 1 está aqui e meu ponto 2 está aqui, ao longo dessa superfície, né, inclinada, porque eu estou tendo a minha aceleração linear, né? Então, vou ter ΔZ sobre ΔX é igual a tangente de θ. É o que está aqui. Ó. E aí, quando eu isolar, então, né, ΔZ sobre ΔX, eu passo esses dois aqui, eu isolo, né, com forma de fração, vai me sobrar simplesmente AX sobre G mais AZ. Tranquilo, tá? Tranquilo, tranquilo. Tá? Então, θ é igual ao arco tangente de AX sobre G mais AZ. Simples assim. Tá? Aí tem um exemplo aqui do livro, ó, eu vou pedir para vocês fazerem, né? Vou passar alguns exercícios para vocês fazerem e tal, mas façam esse exemplo, tá? Entendam ele. Então, é mais ou menos o que eu tinha desenhado, inclusive, no papel. Né? Eu tenho aqui uma caneca, né? Que ele fala, né? Um corredor de dragster, né? Tá aí com xícara de café dele, né? Colocar no porta-copos do carro, né? E ele acelera aqui com essa velocidade, né? Então isso aí é vocês arrancando no sinal, depois vocês passam no pedágio, né? Vocês dirigem igual loucos por aí, né? Eu peço que vocês não façam isso mais, né? Mas eu sei que quando a gente andava pela Unicamp e tinha atividade presencial era, né? Era complicado, né? Eu sempre ficava esperando o dia que eu ia ser atropelado por um de vocês, né? Principalmente depois de levar uma nota baixa, a gente já fica esperando que um aluno vá passar por cima, né? Não façam isso, tá? Mas é como se vocês fizessem isso com uma caneca com café, né? Enquanto a aceleração é constante, ela vai inclinar, né? Se inclinar dessa forma aqui, tá? A mesma coisa acontece no tanque de combustível, né? Ele deu exemplo aqui com o café, mas poderia ser calculado como é que isso aqui vai oscilar aqui no tanque de combustível, né? Para saber se o nosso medidor, por exemplo, nosso medidor de nível, como é que ele deveria se comportar, por exemplo. Né?
Então, faça esse exercício, tá? Ele vai querer saber o quanto que deslocou, né? Para saber se vai transbordar ou não, né? Então, esse é um problema importante, né? Inclusive com um tanque de combustível. Tá refeito aqui, mas tentem fazer, tá? Não olhem só a solução, não. Depois a gente tem o segundo problema, um sistema em rotação, né? O fluido em rotação, tá? Então, o objeto contendo fluido está girando com velocidade angular, né? Uma velocidade angular constante, isso vai me dar algumas acelerações, né? Então, principalmente a centrípeta que vai interessar. Então, por exemplo, eu imagino aqui um recipiente girando. Eu imagino, por exemplo, um avião e ele tem uma parte do tanque que está os tanques ficam nas asas e na fuselagem, e ele está caindo em parafuso, por exemplo, né? Então, o fluido lá dentro ele vai fazer isso aqui, né? Como é que a gente calcula? Tá? Isso aqui eu não vou desenhar no papel porque é mais complicado e já está desenhado aqui. Então, eu imagino o seguinte, eu causo aqui uma rotação, né? Então, em dinâmica, vocês aprenderam, né? Que se a gente se colocar no referencial desse objeto em rotação, né, a gente tem que considerar algumas forças que a gente chama de forças aparentes, né, que aparecem nesse referencial. Então, nesse problema específico, o que interessa é a força centrípeta. Ela aparece nesse referencial, né? E aí a reação no fluido é o que a gente chama de força centrífuga, né? Mas, enfim, a aceleração centrífuga. Mas o que eu tenho é a centrípeta. E aí a reação dela aqui no fluido é uma aceleração, né, que vai estar atuando no outro sentido, né? Se eu pegar uma partícula de fluido aqui, né, eu vou estar tendo essa partícula de fluido está sentindo uma aceleração aqui para o outro lado. Tá? É a reação na partícula de fluido. Né? E essa, claro, vocês lembram de dinâmica, né? Essa aceleração aqui, centrípeta, né? A aceleração que aparece então nesse referencial, né? Que gira, né? Que é um referencial não inercial. Tá bom, então eu pego a reação, essa aceleração, e vou compor com a gravidade, igual a gente tinha feito para o objeto linearmente acelerado. Né? E vai me dar uma aceleração aqui, ó, resultante. Né? E o que a gente vai fazer? A gente vai integrar, igual a gente tinha feito. Né? Então, da mesma forma, ó, a gente tinha provado isso aqui algumas aulas atrás, né? Certo? Derivada total da pressão. Né? Então, eu pego aqui as acelerações e os deltas, né? E os derivadas totais, né? nas direções equivalentes. Né? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui em coordenada cilíndrica. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, em coordenada cilíndrica, o gradiente da pressão, né? Eu tenho dPdr e dPdz, né? Então, a gente vai pegar aqui e aplicar a mesma coisa, né? Onde eu tenho, né, agora a minha aceleração resultante é g menos a. É isso aqui, né? Certo? Tá bom. E aí eu aplico aqui na direção k e na direção radial. E a gente integra, né? Então, integrando, ó, eu vou igualar esse termo aqui, né? Em R com esse aqui, né? E o termo em Z com esse aqui. Então, a gente vai integrar, né? Então, eu separo ó, dPdr e dPdz. E quando a gente integrar, a gente tem que tomar cuidado que isso aqui é derivada parcial. Né? Então, como é que eu integro, relembrando para vocês, né? Vocês sabem disso, mas relembrando, como é que a gente integra uma derivada parcial? Eu tenho ali, ó, tentar. Então, eu tenho em primeiro lugar o dPdr, né? A gente vai ter um dPdr que é igual a ρr, né? A minha rotação aqui ao quadrado, né? E um dPdz, é o que está aqui na tela, estou copiando no papel, só está igual a menos gama. Como é que a gente integra isso aqui? Né? Então, quando eu integro isso aqui é uma derivada parcial. P é a função de RZ. Então, quando eu integrar, eu tenho que tomar cuidado, porque não vai aparecer uma constante, vai aparecer uma função de Z. Né? Então, eu vou ter aqui, estou integrando em R, vai ter ρ, R ao quadrado sobre 2, a minha rotação constante ao quadrado. Né? Mas a gente tende a colocar uma constante aqui, a gente teria, né, um instinto de já colocar uma constante, mas é uma função de Z, ó, porque a pressão também é função de Z. Aqui dentro tem uma constante. Né? O que é uma função de Z? Essa função de Z é um Z elevado a um expoente, um ln de Z, né? Um monte de coisa aqui, né? Mais 1 sobre Z, o que eu quiser, né? Mais um monte de coisa, mais uma constante. Então, isso é uma função de Z, tá? E aqui, ó, esse outro caso. Opa, desculpa, aqui não era igual, né? Eu teria P igual. Né? Eu estou integrando.
né? Desculpa, ó, eu tinha esquecido de colocar, ó, P igual, né? E aqui P igual, então o que ele vai me dar? Menos gama Z, mais uma função, é outra função, né? Aqui eu vou pôr função 1, aqui eu vou pôr função 2, né? Uma função, né, de R. Tá? Eu tinha usado R assim, né? Uma função de R. Certo? Então, essa integral em R me dá isso aqui, quando eu integro em R, né, esse dpdr, quando eu integro em Z, esse dpdz, me dá isso aqui. Só que, obviamente, esses dois têm que ser iguais. Ó. Então, eu tenho P igual a ρ R ao quadrado sobre 2, minha rotação constante ao quadrado, né? Mais um F1 de Z, é igual a mesma coisa que está aqui, ó, menos gama Z, né? Mais uma função de R. Aí, qual é o único jeito de eu igualar isso aqui? Né? Essa função de Z, para isso aqui ser verdade, essa função de Z tem que ser igual a menos gama Z, porque ela aparece aqui, então igual a menos gama Z, ela aparece aqui, mais uma constante, porque não tem nenhuma outra função de Z aqui. E essa função de R, ela tem que ser isso aqui, não tem outro jeito, né? Ou R ao quadrado sobre 2, esse ômega ao quadrado, isso aqui é um ômega, tá? Por incrível que pareça, né? A letra é ruim mesmo, ômega ao quadrado, né? Porque ele aparece aqui mais uma constante. Essa constante ela tem que ser igual de um lado e de outro, né? Essa constante tem que ser sempre igual. Então a gente matou, né, a forma da pressão. Então minha pressão ela tem que ser igual o R ao quadrado sobre 2, gama ao quadrado, menos gama Z, mais uma constante. Ó. Porque não tem outro jeito, né? Então só lembrando que é assim que a gente faz, né? Derivada integral de derivada parcial, né? Que é o que está aqui, ó. Né? Constante, menos gama Z, mais meio de R ao quadrado, né? Ômega ao quadrado. Tá aí. E essa é a solução, né? Do nosso problema. Tá? Esse problema de rotação. Né? E aí eu posso integrar. Ó. Posso agora pegar integral, quer dizer, eu posso tentar achar uma condição de contorno. Na integral a gente já integrou. Né? Eu posso pegar uma condição de contorno. Então eu escolho uma pressão de referência. Então, por exemplo, RZ00, pego aqui, por exemplo, como uma pressão de referência. Nesse caso aqui eu sei que é a pressão atmosférica. Né? E aí a gente usa essa pressão de referência e substitui aqui, vai aparecer um P0. Tá, tá bom. E aí eu isolo Z. Né? E aí eu resolvo como eu precisar o meu problema. Né? Certo? E aqui tem um exemplo. Tem um exemplo do livro. Então, agora aquela caneca ela está girando. Tá? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada também e tentem entender e façam. Tá? E depois peguem a lista de exercícios que eu vou passar e resolvam também. Certo? Então, de estática dos fluidos, é basicamente isso que a gente tem que cobrir em MacFlu 1. Tá? Vou passar alguns exercícios para vocês fazerem. Tá? E depois a gente marca uma aula de exercício com o PED. Tá? Estática a gente termina praticamente aqui.